A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sim, só se fala nisso nos últimos dias e aqui não vai ser diferente. A gente precisa entender juntos o que diabos tá rolando no mundo. Temos um caso extraordinário para discutir. Imagine uma startup chinesa que praticamente do dia para a noite abalou o Vale do Silício, colocou as maiores empresas de tecnologia do mundo na defensiva e de quebra causou um impacto de quase US$ 1 trilhão nos mercados globais. É bem isso que aconteceu. Eu tô falando da DeepSeek, uma empresa que chegou como um meteoro e promete redefinir o futuro da inteligência artificial com um modelo revolucionário chamado R1. Como isso foi possível, quais os bastidores dessa história e o que isso significa para o futuro da tecnologia? Vem comigo que a gente vai entender juntos. Também vamos falar de outro aplicativo chinês, aquele que fez a moça da janela do avião ficar famosa, o TikTok. Era uma noite aparentemente comum a bordo do Air Force One, até que Donald Trump, com aquele jeito de apresentador de reality show, decidiu dar uma declaração explosiva. A Microsoft está em negociações para comprar o TikTok. Ele não deu muitos detalhes, porque quem precisa de detalhes quando se tem um drama. Mas isso foi suficiente para transformar o app mais amado dos adolescentes e de uns pais, mais envergonhados, no centro de uma novela geopolítica. O TikTok, usado por mais de 170 milhões de americanos encantados por vídeos de dança, comédia e de gente estourando espinhas. Por que as pessoas assistem vídeo disso? Pelo amor de Deus, que nojo. Tô dando uma indireta pra minha namorada sim, espero que você esteja ouvindo esse episódio, Bruna. Enfim, o aplicativo atraiu o interesse de muitos setores de tecnologia dos Estados Unidos. Então, bora entender quem quer comprar o TikTok e quem será demitido. Caso você não tenha entendido a referência, saiba que Donald Trump apresentava o reality show O Aprendiz. Eu sou o Alan Blanco, você está vindo à Estratégia do Dia. Siga a gente no Spotify, entre aqui no nosso perfil. Se você puder avaliar e seguir a gente para acompanhar notícias diárias, vai ser bom para mim e para você. Bom, o TikTok virou a última obsessão do mercado de tecnologia. Trump, que inicialmente queria banir o app por segurança nacional, agora parece ter mudado de ideia. Talvez tenha gostado das coreografias ou quem sabe dos vídeos pró-Trump bombando por lá. A Microsoft aparentemente decidiu entrar nesse mundo de vídeos curtos e de gente tirando cravo, sério, não entendo isso. Porém, como em todo bom reality show, não falta competição. Além da gigante do Vale do Silício, a Oracle, sim, aquela das coisas de banco de dados, também quer um pedaço do aplicativo. Não para por aí. Tem o bilionário Frank McCourt, que já foi dono do Los Angeles Dodgers, e que parece ter pensado, se eu consigo organizar um time de beisebol, por que não administrar um app onde as pessoas fazem um Renegade? Olha só, para pimentar ainda mais, uma startup de IA chamada Perplexity também resolveu fazer uma proposta. Trump disse aos repórteres, eu vou abrir uma aspas aqui: "Gosto de uma disputa de lances porque você faz o melhor negócio. Portanto, se houver uma guerra de lances, isso é bom." Fecha aspas. Em outras palavras, ele tá tratando o TikTok como se fosse um leilão de joias raras. No entanto, o presidente também deixou claro que tem um inimigo nesse jogo, a China. Ele diz que não quer a China envolvida. Se a gente for ver, é como se ele estivesse tentando proteger o TikTok dele mesmo. Ao mesmo tempo, ele concedeu um prazo de 75 dias para a ByteDance vender as operações nos Estados Unidos. Generosidade ou uma forma de prolongar o show? Talvez os dois. Bom, bora entender o assunto do momento agora. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar para a última sexta-feira. Até aquele dia, ninguém fora da China tinha ouvido falar do DeepSeek. Era só mais uma entre milhares de startups de IA que surgem por lá todos os anos. Mas então, de repente, algo mudou. Isso começou com uma série de publicações no X e também no LinkedIn de nomes de peso do setor de tecnologia. Mark Andreessen, um dos maiores investidores de capital de risco do mundo, postou assim: "DeepSeek é a coisa mais impressionante que já vi na vida." E isso vindo de um cara que apostou cedo no Facebook, no Airbnb, é bastante coisa. Logo em seguida, Yann LeCun, cientista-chefe de IA na Meta e um dos pioneiros no campo de inteligência artificial, elogiou o modelo R1, dizendo que ele era uma prova do que a engenharia chinesa pode fazer com poucos recursos. E não preciso nem dizer que esses elogios acenderam um alerta no mercado. A partir daí, o efeito ele foi cascata. Pessoas começaram a baixar o aplicativo da DeepSeek para ver com seus próprios olhos o que ele era capaz de fazer, e em poucas horas o aplicativo já era o mais baixado na App Store e na Play Store. A curiosidade era basicamente como esse modelo conseguia fazer o mesmo que os sistemas da OpenAI ou da Nvidia, mas com um custo bem menor.
Esse efeito causou um impacto no mercado gigantesco. Na segunda-feira, as ações de empresas como Nvidia, Microsoft, Alphabet e até a OpenAI começaram a despencar. Só a Nvidia perdeu 600 bilhões de dólares em valor de mercado, enquanto a Microsoft e a Alphabet somaram mais de 300 bilhões de dólares em quedas. As bolsas americanas e europeias fecharam em vermelho por causa de uma startup que até então ninguém tinha ouvido falar. Mas vamos pro centro dessa história, vamos entender o início disso. Quem que é Lian Wenfeng, o homem por trás da DeepSeek? Lian cresceu em uma cidadezinha no sul da China, em uma região rural e pouco desenvolvida. Apesar das dificuldades, ele conseguiu ingressar em uma das universidades mais prestigiadas do país, onde começou a se destacar como um gênio da computação. Mas sua carreira deu uma guinada quando ele se juntou a um fundo de hedge chamado High Flyer, que usava a inteligência artificial para prever movimentos no mercado financeiro. O fundo foi um sucesso por anos, mas em 2021, durante a crise gerada pela pandemia, perdeu um terço de seus ativos e precisou fechar as portas. Enquanto isso, Lian estava trabalhando em algo muito maior, que é o modelo de IA chamado R1. Tá, a gente falou muito desse modelo R1, mas o que ele tem de tão especial? A primeira coisa é que ele foi desenvolvido sem os chips mais avançados do mercado. Hoje os melhores modelos de IA, dependem de GPUs como os da Nvidia, que custam milhões de dólares e estão sujeitas a restrições de exportações para a China. Liang, no entanto, conseguiu criar o R1 usando hardware de menor custo e técnicas de otimização que ele mesmo desenvolveu. Segundo ele, o R1 pode realizar tarefas complexas de IA com uma eficiência energética muito maior do que os modelos concorrentes. Além disso, Liang tomou uma decisão ousada. Ele simplesmente abriu o código do modelo R1 para que outros desenvolvedores pudessem usar ele, modificar e até comercializá-lo. Em um mercado onde grandes empresas como OpenAI e Google mantêm seus modelos fechados e cobram caro pelo acesso, essa abertura foi vista como um movimento revolucionário. Mas é claro que também levanta questões sobre segurança e privacidade. Eu comecei citando o impacto que o aplicativo teve no mercado financeiro, mas o impacto dessa nova ferramenta vai muito além das quedas no mercado. Ele levanta uma questão importante. Será que estamos gastando bilhões de dólares à toa no desenvolvimento de tecnologia? Liang simplesmente mostrou que é possível alcançar resultados impressionantes com menos recursos, que é algo que contraria a lógica predominante no Vale do Silício. E não precisa nem dizer que isso colocou empresas como OpenAI em uma posição desconfortável. Afinal, como justificar seus preços altos e estruturas caras quando uma startup chinesa faz o mesmo por muito menos? Outro ponto importante é o papel da China no cenário global de tecnologia. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm imposto sanções e restrições para impedir que a China tenha acesso aos melhores chips e tecnologias. A ideia era frear o avanço chinês no mercado de IA, mas Liang mostrou que isso pode não ser suficiente para eles. Como disse Kai-Fu Lee, outro grande nome da tecnologia, a China é simplesmente melhor em engenharia eficiente. Então, será que os Estados Unidos estão subestimando o potencial chinês? Tá, mas por outro lado, a DeepSeek também enfrenta desafios. O principal deles é a censura. Assim como outras empresas de tecnologia chinesa, a DeepSeek restringe o acesso a temas politicamente sensíveis. Pesquisas sobre Tiananmen ou Xi Jinping, por exemplo, simplesmente não retornam resultados. Isso pode limitar a aceitação do modelo fora da China, especialmente em mercados mais críticos à falta de transparência. Enfim, em menos de 36 horas, a DeepSeek conseguiu fazer algo que parecia impossível: desestabilizar gigantes de tecnologia e também abrir novas possibilidades para o mercado de IA. Mas o que vem a seguir? Será que a empresa vai conseguir escalar sua infraestrutura e manter a confiança dos investidores? Ou será que tudo isso foi apenas um momento passageiro de hype? De uma coisa a gente pode garantir: o mundo inteiro vai ficar de olho nesse homem, em Liang Wenfeng, e no que ele vai fazer a seguir. Então, teremos novidades em breve. E bora ler os comentários do episódio anterior. Eu já vi que a quinta série comeu solta aqui por causa da matéria dos ovos da Mantiqueira, pelo fato do fundador da empresa se chamar Pinto. Que coisa, hein? Eu esperava mais de vocês. Edilane Galdino diz assim: Alan, você não pode manter a playlist com todas as músicas que indicaram ou realmente precisa tirar elas diariamente? Não sei, boa pergunta. Eu tô tirando e atualizando porque fica menos músicas. Pra mim ficaria mais organizado, não ficaria, sei lá, 100, 200 músicas na playlist. Mas como que vocês preferem? Querem que eu deixe as músicas? Hannah diz: esse episódio me fez lembrar que o criador da Mantiqueira tem esperança de que o futuro será de 100% de galinhas livres. Hannah, eu gosto de pensar que ele cresceu assistindo o Fogo das Galinhas. Wagner Santos diz: fiquei feliz que leu meu comentário. Se tiver tempo, pode visitar o Riyadh Boulevard World e o Boulevard City. Ambos são muito bonitos e não deixe de experimentar shawarma.
Wagner, eu vi seu comentário e vou te falar que eu fui hoje no Boulevard City. Achei bem legal, pessoal bem animado, parece uma Times Square no meio do deserto. Obrigado pela sugestão. Ana Paula diz, ouço o podcast enquanto tomo meu café da manhã. A música que tocou antes do início foi Stay, Rihanna com Mick Eco, não sei. Amor da sua vida diz, amo meu caminho diário, PQP. Tem a foto do Rock Lee careca, muito bom esse usuário. Gabriel Almeida diz, cara, falaram sobre o nome que vende ovo se chama Pinto. A quinta série tá em dia, fez meu dia, mas quase acaba com o meu treino da academia. Alessandra Dias diz, a música que tocou antes do podcast foi Mais Que Nada, do Sion Trio. E Léo Barros diz, ou seja, com a JBS a tendência é dos negócios do Pinto crescer. Que é isso, Léo? Me fez ler isso, parabéns. E diz que tava ouvindo Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. E ele disse que não sabe como isso apareceu na playlist dele. Aparentemente é uma coisa comum, né? Do nada, tipo, o Caminho Diário entrega umas músicas que você nunca ouviu na vida. Curioso isso. Enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. E não deixe de comentar aqui no episódio, tá bom? Tchau, tchau.